mais um dia de live, mais um dia de aprendizado. Hoje, né, é um tema um pouco diferente, é filme, né, o circuito de filmes, né, Para Sempre Alice, vai falar sobre a questão do mal de Alzheimer. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar ou alguém próximo já vivenciou isso. Então é um conhecimento de utilidade pública que faz com que a gente possa querer saber mais ou conhecer mais. É importante. E é interessante como essas duas coisas, né, o mal de Alzheimer e a questão do filme, estão entrelaçados. Né? A gente vai ver, antes de estar falando do filme, né, vou falar um pouco da questão de alguns aspectos. Né? A questão é um filme de 2014, ele é um filme, mas também tem um livro, onde a autora é Lisa Genova, onde, se eu entendi bem, a autora do livro talvez seja essa personagem do filme. E Luz, seja bem-vinda. Então, assim, a Alice, ela era uma professora de Harvard, especialista em linguística. Vocês vão ver algo muito interessante, né? Ela é professora, né? Especialista em linguística, e ela está no auge, né, da carreira dela. Ela está muito feliz pelo que ela já conseguiu, tanto no lado pessoal e profissional. E aí, de repente, né, de forma inesperada, algumas coisas mudam na vida dela. E ela é diagnosticada com o mal de Alzheimer. Só que existe uma questão aí. Ela está na casa dos seus 50 anos. Então essa doença, ela é mais frequente em pessoas com idade mais avançada. Então ela começa a ter um princípio, um diagnóstico precoce de mal de Alzheimer. E antes de a gente entrar propriamente dito na questão do filme, eu vou estar falando um pouco mais o que é mal de Alzheimer. Então não sei se você, né, voltando à questão, né, a Luz que chegou agora, não sei se ela teve a oportunidade de alguém próximo, né, talvez amigos de amigos, né, pai, então é uma doença que ela é degenerativa. Então vou estar falando um pouquinho, né, o que seria essa doença de Alzheimer. Ela é uma doença degenerativa que acarreta perdas cognitivas e alterações comportamentais. E a questão, né, da memória é afetada e existe uma desorientação espacial. A pessoa, ela se sente perdida, coisas triviais. A gente tem a Luna, seja bem-vinda. Coisas simples como ir ao banheiro, a gente vê, Ted também seja bem-vindo, a gente vê que a personagem, em um dado momento do filme, ela vai no banheiro, né, ela vai correr, antes de correr, pensa em ir no banheiro, ela vai na casa dela e ela começa a se perder. Ela entra no armário, entra na cozinha, e ela fica sem saber aonde é o banheiro. O que é que acontece? Ela acaba urinando, fazendo xixi meio na calça, né, de malhação. Então, assim, no caso da personagem, ela teve uma doença rara porque é uma coisa, como eu falei, a idade dela é muito precoce, com 50 anos. Então, isso acontece em 5% dos casos. Só 5%. E o normal é acontecer a partir de 65 anos. A Mônica falou que assistiu.
Então, hoje, Mônica, você vai ajudar, né, contribuindo com seus aprendizados, o que você viu, né, o que você percebeu do filme, né? Eu convido, né, as outras pessoas também a participarem, a colocar seu ponto de vista, né? O objetivo do circuito de filmes é essa troca de aprendizados através do filme, que é algo lúdico e que a gente possa ter aprendizado e colocar em prática pelo menos 3 aprendizados em relação ao filme, né? Ações diante desses aprendizados. Então, assim, ela é uma professora doutorada, a Alice. Então, um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é, apesar do conhecimento que ela tem, né? Ela é doutor nessa área linguística, então em termos comportamentais ela sabia muito, ela é uma pessoa bastante inteligente, ativa, só que isso, Iranilde, seja bem-vindo, isso não foi o motivo de impedir que uma doença como essa acontecesse. A gente vai perceber que o mal de Alzheimer ela tem uma parte que é uma demência, ou seja, ela acaba regredindo, e essa pessoa fica parecendo um bebê, uma criança. E é bem interessante como o filme ele começa, e ela, a professora falando em uma, eu não sei se é uma palestra em outra cidade. A vergonha das pessoas que eu acho que conta muito, né? Sim. Então, assim, então ela vai fazer uma palestra e ela começa falando que a criança, né? A criança, ela aprende fácil a linguagem. Ela aprende fácil antes dos 4 anos, sem nenhum aprendizado, sem nenhuma professora. Então a língua materna, a criança consegue falar e compreender bem antes dos 4 anos, com muita facilidade. É impressionante como a criança ela tem essa facilidade. Então até o balbuciar da criança é um falar dessa criança. A gente acha que ela não está falando nada, mas ela já está começando a falar. Então, dentro de uma comunicação, quais são os 2 elementos importantes? É a questão da memória, seja memória de curto prazo e de longo prazo, e a questão da comunicação, o falar. Então, olha como o filme ele vai trazendo coisas importantes. Paloma, seja bem-vindo. Ele vai trazendo uma coisa importante. Primeiro, é uma pessoa com intelecto, ativa, professora, trazendo todo o conhecimento. E essa mesma pessoa é acometida de uma doença degenerativa, da questão cognitiva. Aonde o que? Aí traz essa questão da criança inicialmente, que é essa facilidade na linguagem. Só que quando uma pessoa é acometida do mal de Alzheimer, ela faz o quê? Ela regride como uma criança. Então, no mal de Alzheimer existe uma redução do vocabulário. Então, literalmente a pessoa ela acaba não reconhecendo os objetos. Ela acaba tendo um atraso em reconhecer esses objetos. Ela pode acabar trocando as coisas de lugares, por exemplo, coisas que são da geladeira, botar no armário e vice-versa, né? Botar o celular na gaveta da cozinha, né? Onde tem os talheres. Então começa a acontecer isso. Então tanto ruim, é estranho para quem passa, como também para os familiares. Porque assim, imagine, porque começa a acontecer um déficit da memória, principalmente da memória de curto prazo.
se falou alguma coisa com essa pessoa há uns 5 minutos atrás ou 2 minutos atrás, quando pergunta para ela novamente, ela não vai saber responder. Existe uma cena bem interessante no filme, que o filho traz a nora, não sei se é tipo um almoço ou um jantar, e ali naquele momento a Alice vai cumprimentar a nora, e aí falando, né, que bom que você veio e tal. Num segundo momento, já na mesa, ela cumprimenta ela novamente como se não tivesse visto. Então existe essa perda dessa memória. Então é um dos sintomas, né, de mal de Alzheimer. Então assim, eu achei bem interessante a questão, né, da questão da criança, que inicialmente ela começa o filme, e depois a questão, o mal de Alzheimer é uma demência, é uma questão de o regredir como se fosse uma criança. A Mônica falando que é muito triste, e de fato a questão das perdas, né? Imagine as pessoas que você conhece, né? As pessoas da sua família ali, ver uma pessoa que você ama muito, olhar para você, talvez quem é você, ou então não se lembrar talvez de momentos importantes, né? Não lembrar o nome, que aconteceu isso no filme. Ela trocou o nome da filha. Aí a Mônica falando, a avó, é muito triste, né, Mônica? O quanto isso repercute pode esquecer, pode até perguntar o que é cheque, o que é, né, enfim, coisas simples, né, perguntar o que é dinheiro, enfim, são coisas bem simples, mas a pessoa acaba esquecendo. Então é bem interessante, né, a gente trazer isso. E existe lapsos de memória, como eu falei, aonde precisa ir, né, tá correndo, como aconteceu com o personagem, tá correndo, esquece para onde vai, onde mora, dá aquele momento de esquecimento, e às vezes, né, aí volta e ela retoma a questão da rotina, né? Isso acaba afetando, né, a questão de marcar alguns compromissos, como aconteceu no filme. O marido marcou com ela, e aí ela acabou não se lembrando. Assim, a Alice, ela tinha 3 filhos, né? Tinha se eu não me engano, não sei se era 2 casados, mas já eram bastante já grandes, adultos já. E tinha o marido também, se eu não me engano, era também dessa área. E o que chamava a atenção desse marido em relação a Alice, a esposa dele, era a questão da inteligência. O quanto a Alice era ativa em vários projetos. Tanto é que ela chegou ao nível de doutorado. E justamente aonde era o ponto, né, de admiração, aconteceu essa doença. Além disso, essa doença, no caso dela, que era rara, era um fator genético, ou seja, poderia passar para os filhos. E o que ela, pelo fato dela conhecer dessa área ou trabalhar com isso, né, pela ser ativa, ela conseguiu perceber que alguma coisa estava errada, e ela foi procurar um neurologista, tá? E assim, uma coisa interessante nessa busca dessa ajuda foi que, nesse caso, geralmente pode acontecer mudanças comportamentais antes. Então, as pessoas podem procurar um psiquiatra. Mas aí, no caso dela, ela foi no neurologista, que também você pode, né, uma pessoa que você conhece e talvez passe por isso, familiares, o caminho do psiquiatra também
é uma via. E aí eles vão fazer o quê? Vão fazer testes, né? Fazer avaliação psicológica, tomografia, para ver se está tudo ok, né? E na prática, isso, ela sabia, né, a Mônica falando, ela sabia a gravidade. E ela só não sabia como talvez conversar com o marido. Ela até quis, né, falou, mas o marido não aceitou tanto, né, e depois ele viu, né, foi junto com ela no médico e viu que realmente era algo grave. E depois teve uma reunião com os filhos falando que existia a possibilidade de passar, né, para um dos filhos ou os filhos. E houve, né, isso foi avisado a tempo, uma das filhas ia ter filhos. Então isso fez com que pudesse ter uma atenção maior nesse momento aí e poder tomar as providências. Então assim, a questão, o filme, né, um aprendizado aqui, o filme mostra que o mal de Alzheimer, ela faz com que até nossos mais profundos sentimentos por alguém sejam esquecidos e deletados da nossa lembrança. Então, essa coisa, né, sentimental, essa coisa que liga a gente, né, o ser humano. Então, nenhuma doença como essa, ela apaga, ela deleta. Então, isso para mostrar para a gente que a gente pode ser muito vulnerável no sentido em questões, né, da vida. Pode acontecer. Outros sintomas em relação a Alzheimer, como eu falei, ela pode esquecer dinheiro, pode esquecer trocar objetos de lugares, ela pode também não querer tomar banho, ela pode criar manias também, ter hábitos de colecionar coisas, também mudanças de humor. Ela também, o raciocínio dela pode diminuir, assim, né? O processo de raciocínio acaba ficando mais lento nesse processo e ela tem dificuldade de nomear as coisas. E o mal de Alzheimer, em termos estatísticos, ele atinge a metade dos brasileiros que tem demência, ou seja, de 50% a 60% de quem tem demência aqui no Brasil, né, a partir de 65 anos, 50% a 60% tem mal de Alzheimer. Tá? Ferraz, seja bem-vinda. Então, assim, é um dado para chamar a atenção. Michael, seja bem-vindo. Então, assim, o mal de Alzheimer ataca principalmente a memória e a parte comunicativa. E no caso da personagem do filme, Alice, ela teve um diagnóstico precoce. Ela tinha 50 anos, mas o normal acontecer o mal de Alzheimer é a partir de 65 anos. Um outro ponto importante, assim, um outro aprendizado que eu posso ter com esse filme é que o filme mostra que podemos, né, estar em mudança o tempo todo. As coisas mudam de lugar, a gente muda. Só que em muitos casos a gente fica preso a quem a gente era. E por ficar preso a quem a gente era, talvez essas mudanças sejam tão desafiadoras. Só que a gente precisa nos adaptar a essa nova realidade. É preciso a gente se adaptar a essa nova realidade a cada momento. E aí vem o que? Quando acontece isso, essas grandes transformações, essas grandes mudanças, o que acontece? A gente normalmente fica desorientado. A gente pode até se tornar amargo por causa disso.
e realmente perdidos. E sentimos que a vida está fora das nossas rédeas. E porque pode acontecer mudança de uma forma muito rápida. Eu costumo dizer que a gente pode ir do céu ao inferno, entre aspas, só para a gente entender um pouco mais esse conceito, em 1 segundo, ou então em 1 minuto, ou então em 10 minutos. Por quê? Pode ser uma notícia que a gente recebe, pode ser uma situação que a gente vivencia, pode ser uma percepção de alguma coisa, né? Algo acontece talvez na sua frente, com você, com alguém da sua família. É uma questão de segundo. Você pode estar feliz agora e nos próximos minutos está triste, mas assim, qual é o ponto-chave? Milena, seja bem-vindo. É que saber que existem essas mudanças. Só que baseado nessa mudança rápida, a gente não dá conta disso, né? E a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência justamente nesse nível. A gente sabe que existe mudança. E a gente precisa talvez ter paciência com a gente, paciência com a situação, talvez paciência com o outro. Porque nesse caso, o que foi que aconteceu no filme? Houve, né, paciência dos filhos, paciência do marido. Então, ela, né, no caso, ela também, a Alice, também paciência com ela mesma. Então, é fundamental essa paciência nesses processos de mudança que a gente tem na nossa vida. Noélia, seja bem-vinda. Então, por que ter essa paciência? Para a gente manter a conexão conosco. Não perder isso de vista, apesar dessas mudanças. Porque o que pode acontecer é a gente se apegar excessivamente quem a gente era. A gente pode se apegar excessivamente ao trabalho, pode se apegar excessivamente às pessoas, às situações, e acabar esquecendo de nós. Então, um filme como esse é justamente o que no filme, né, o que mostra, ela está sempre vendo cena da mãe e da irmã, que elas sofreram um acidente e acabou, ela perdeu, né, a mãe e a irmã. E aquilo ela está sempre, né, tem fotos que aparecem no filme que ela fica vendo, né, tem vídeos também que ela assiste. Então a gente precisa pensar nisso, né, o excesso talvez de apego até a quem a gente era. Eu vejo muitas vezes essa questão, né, mas eu era assim e hoje eu não sou mais desse jeito. E que bom que você não é mais desse jeito que você era, porque você tá em evolução, tá crescendo, tá aprendendo a ser uma pessoa melhor, no sentido, porque assim, né, coisas que eram importantes, valorosas para você lá quando você era criança, na adolescência, quando você vira adulto, você já tem outros valores. Aí você vai à medida que os 40, os 50, né, com os 50 já é outros valores. Você começa a dar importância a outras coisas, talvez a filhos, talvez a família, enfim. Então a gente não, Andréa, seja bem-vinda, a gente não pode perder isso de vista. A mudança é certa, ela acontece e a gente precisa ter essa paciência. E esse filme, ele mostra essa mudança tamanha, né, nesse ciclo da família. Então eu achei muito interessante esse tema, né, o mal de Alzheimer. Fala que é um conhecimento de utilidade pública, que é muito importante que as pessoas saibam, né, apesar de ser uma doença que acomete mais pessoas a partir de 65 anos.
Mas o que traz esse filme, né, é um diagnóstico precoce. E eu achei interessante o paralelo, justamente quem foi acometida. Foi uma pessoa que era ativa em termos cognitivos, de estudo, e essa questão que era especialista em linguística. E uma das coisas que uma pessoa que está com mal de Alzheimer atinge é a linguística, é a comunicação. Então, bem interessante a gente trazer isso. E aí tem um dado momento que até para a gente descontrair um pouco, eu vou falar isso, que até no filme é a Mônica falando, temos que aprender para saber como agir. Sim, claro. E aí é interessante também que normalmente quem descobre o diagnóstico de quem está com mal de Alzheimer é a família, é que descobre. E nesse caso específico, Raquel, seja bem-vinda. Nesse caso específico, quem descobriu, ou pelo menos viu que alguma coisa estava muito grave ou estava de errado, foi a própria pessoa. Então, o que a gente pode pensar a partir daí? Quanto mais o nível intelectual da pessoa, mais fácil ela mesma perceber essa questão do mal de Alzheimer. E o que normalmente acontece, quem identifica é a família, são as pessoas próximas, que alguma coisa está errada. Como eu estava assistindo alguns materiais a mais, falando que o marido começou a repetir várias vezes o nome de algo que talvez não sabia. E aí a esposa falou, isso tá meio estranho. Então a partir dali ela já começou, ela nunca tinha ouvido falar do mal de Alzheimer, então é algo que às vezes pode não ter um conhecimento. Por isso que a importância, eu digo que é uma importância a gente saber e espalhar, né, fazer uma live como essa para que mais pessoas saibam disso. Então o que eu ia fazer, né, um momento de descontração, é que a própria personagem Alice, ela fala, né, já brincando um pouco com a questão da doença que ela está, ela fala o seguinte, em um momento, né, que ela acaba brigando com a filha, porque Alice vai ler algo do diário da filha, e a filha não autorizou isso. E aí no outro dia, eu falei que a Alice, a questão do mal de Alzheimer, a questão da memória, ela esquece. Então ela se lembrou, a Alice se lembrou que no dia anterior ela tinha brigado com a filha, mas não sabia exatamente o que era. E aí a filha nesse momento, ela se desculpa porque talvez ela não levou em consideração a questão da condição da mãe naquele momento ali. E aí ela fala o seguinte, Alice, ela fala assim, se eu não me lembro, é porque eu não fiz. Lúcia, seja bem-vinda. E aí no nosso dia a dia, algumas pessoas podem falar isso. Eu acho que até virou até título de camisa. Se eu não me lembro, é porque eu não fiz. Né? É bem interessante, né, esse momento descontrair, porque ela traz isso no filme. Eu achei bem assim engraçado, né, que ela consegue brincar um pouco com a situação dela. aí algumas pessoas podem falar isso, né, se eu não fiz é porque eu não fiz, e na verdade talvez não seja nem isso, né, e de fato a pessoa fez, né. E aí uma outra coisa que eu aprendo com esse filme é viver o presente. E viver o presente é dominar a arte de perder. Nesse caso da Alice, é perder os momentos, né, do passado, é perder a questão porque ela acaba com essa... A Mônica falou que vai usar essa frase. Então assim... ela acaba se afastando do trabalho também,
né, por conta disso, desse diagnóstico precoce de mal de Alzheimer. E então, nessa situação, Cátia, seja bem-vinda. Então, nessa situação, é essa arte, né, de dominar as perdas. Então, como eu falei, as mudanças, elas são constantes. É uma certeza na nossa vida. Então, coisas que a gente tem hoje, amanhã a gente pode não ter. E aí vem a necessidade de quê? De aproveitar. Se for uma relação de filhos, que a gente aproveite o máximo essa relação. Se for o casal, o casamento, que você aproveite o máximo. Os pais, irmãos, né, amigos, que você aproveite ao máximo isso. Né? Então, esse filme traz isso, né? Viver o momento presente e a questão de dominar a arte de perder. Porque ela acaba perdendo, ela faz um... Né, ela é chamada pelo médico neurologista, que ela vai se consultar, a fazer uma palestra sobre a condição do Alzheimer que ela está passando. E é bem interessante a forma como ela faz essa palestra e o que ela diz nessa palestra, né? O quanto emociona quem está ali. A base do discurso dela é as sucessivas perdas que ela tem. E aí eu deixo aberto também para vocês compartilhar o aprendizado de vocês, até o momento, qual foi o aprendizado de vocês. Compartilha comigo, participa aqui. A Mônica falou que assistiu o filme. Talvez algum ponto que eu não tenha abordado aqui, mas que vocês queiram colocar aqui, se sintam à vontade. É um filme que foi o maior sucesso na época, né? Eu falei que o filme é de 2014. Tem um livro também. Eu não sei se o livro teve a mesma repercussão do que o filme, mas o filme, inclusive a atriz que faz a Alice, ela ganhou o Oscar, né, a interpretação dela. Eu só não sei o nome da atriz. Mas assim, ela ganhou o Oscar e realmente foi muito comovente, né, a forma que ela atuou e conseguiu transparecer, né? Mostrar como de fato uma pessoa de mal de Alzheimer pode passar, né, por momentos desafiadores ali. Eu acho que um dos momentos marcantes ali foi a questão, marcantes assim, né, momentos que realmente ela caiu na real do Alzheimer, foi a questão quando ela quis ir no banheiro e ela não encontrou o banheiro, ela tinha esquecido onde era. A Mônica falando, conheci um senhor que quando começou a perceber algo errado com ele, começou a anotar tudo que tinha feito durante o dia. E isso, a Alice, ela também começa a anotar as coisas, o nome do aniversário, o mês do aniversário dela, o nome da filha, né, o local onde ela bota tais objetos. Então, talvez é uma estratégia, né, para que essa pessoa sempre lembre aonde estão as coisas, para que não fique esse total sentimento de estar perdido. E quando se perdeu, a Mônica falando, quando se perdeu, a pessoa que o encontrou leu as anotações e pôde ajudar. Olha que fantástico, né? Mas nesse caso, ele vivia sozinho, tinha família, ou sempre que ele saía, ele talvez saía sozinho. Qual era esse cenário dele? O que acontecia com ele? Que essas histórias, né, que a gente pode ver, porque serve para que a gente possa talvez ajudar, né, outras pessoas com estratégia para poder, né, ter elementos para ajudar essas outras pessoas, né? Sim, tinha família e saiu sozinho, né? Pois é, então é o que acontecia também com a Alice. Ela já tinha um diagnóstico
ela já tinha o diagnóstico e fazia suas coisas normal, né, sozinha e tal. Tinha esses lapsos de memória na hora de voltar, mas, né, ela levava a vida, né, normalmente, entre aspas. E aí a Mônica fala que a família não percebia. Então, assim, é uma coisa, né? Mas ele sabia, só que ele sabia do que ele tinha, ou ele só percebia os sintomas e a partir dos sintomas ele começava a fazer estratégia, né? Criava estratégia para poder viver melhor, né? Eu não sei se ele mesmo sabia do diagnóstico, que é uma outra coisa, né? Ele já tinha estratégias, né, para poder viver melhor, né, e não ter tanto impacto essa doença, né? Então, assim, gente, né, tô aberto aqui para que vocês possam falar o que vocês quiserem, tirar dúvidas. Aí ele percebeu e foi no médico, e lá ele recebeu provavelmente o diagnóstico, e provavelmente ele não compartilhou com a família por algum motivo, talvez. Então, assim, o filme de hoje eu gostei muito. Não contou por causa da independência que ele queria manter, né? Sim. É uma questão, né, também. Que no caso da Alice no filme, ela não queria se afastar das aulas, né, de ser professora. Brenda, seja bem-vinda. Então, assim, gente, o objetivo, né, de hoje dessa live é compartilhar esse filme, que é belíssimo. Se você não assistiu, assista, né? Para Sempre Alice. Vale a pena, né, ver essa dinâmica, tanto da Alice como da família. De um certo modo, essa situação foi boa, porque tinha uma filha dela, de Alice, que elas brigavam muito. E por causa dessa doença, acabou se aproximando mais, conversando mais. Então, nesse ponto, foi legal. Então, aí eu volto um outro aprendizado. Em tudo que acontece com a gente, talvez alguém próximo, existe, né, o lado bom que pode surgir daquela situação, mesmo que possa ser o mais trágico possível. A gente ter essa capacidade de ver o algo positivo. Então a Mônica falando que a Alice não queria que soubessem, né, para não ser demitida. De fato, ela acabou levando, né, as aulas, só que a performance das aulas as pessoas começaram a perceber. E os alunos a falarem, né, que ela acabava esquecendo coisas simples, alguns termos simples, e acabou prejudicando de algum jeito as aulas, né? Então, assim, né, o objetivo dessa live é justamente compartilhar esse filme. Se você não assistiu, assista, né, para Sempre Alice, vale a pena. O objetivo do Circuito de Filmes é sempre trazer toda semana, né, a partir das 8 horas, das 20 horas, filmes que tragam momentos de reflexão, de aprendizados, para que a gente possa pegar esses aprendizados e colocar em prática, por pelo menos 3 aprendizados, né? Não adianta você aprender nada, ter o conhecimento, se você não praticar aquilo que você aprende, né? Eu costumo dizer que conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha, não serve para nada. Com a medida do tempo você acaba esquecendo. Então você precisa, com esse conhecimento você pratica e dá a possibilidade de você mudar, né? Se tornar uma pessoa melhor, tornando uma pessoa melhor, a sua comunicação se torna melhor, os seus relacionamentos se tornam melhores. Então esse é o objetivo dessa live. Além da live de quarta-feira, existe a live de quinta-feira amanhã, assuntos como a psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, saúde emocional, para que a gente possa trocar. Aí a Noélia falando, minha mãe lembra mais das coisas antigas do que as atuais.
atuais não. A memória de curto prazo para ela não consegue lembrar. A Ângela, seja bem-vinda. Então, assim, aí são momentos, né? Amanhã, quinta-feira, dia de psicologia. Segunda-feira tem encontros de empreendedores, onde eu criei a mentoria 360 graus na área do digital para auxiliar as pessoas que estão iniciando, né? Talvez você tenha uma loja física, mas quer entrar no digital, você quer trabalhar como afiliado, você quer se tornar um profissional de mídias sociais e você não sabe como iniciar, você não sabe qual é o ponto, né, o conhecimento que você precisa. Então, dia de segunda-feira a gente traz temas, né, junto com a Martinha, e aí tem a mentoria também. E aí vai ter novidades também, né? Inclusive eu criei um grupo do WhatsApp justamente para essa mentoria, no sentido de estar compartilhando conhecimentos também das lives e tal. E essa semana eu vou compartilhar também novidades que vão ajudar, porque quem inicia nesse segmento vamos dizer assim, que é um empreendedor digital, está empreendendo. Então eu vou lançar uma novidade que vai ajudar esses empreendedores, tá? Se você não faz parte do grupo, manda um oi no meu direct que eu passo o link para vocês, para você fazer parte, né? Toda semana eu posto informações sobre as lives, né, dia de segunda-feira, e se você estiver interessado é só dar um oi. E aí essa semana exclusivamente, né, vai ter o Black Friday, né, vamos dizer assim, e aí aproveitando isso eu vou apresentar 3 ferramentas que vão ajudar um empreendedor, uma pessoa que é vendedora, uma pessoa que é corretora, enfim, né, quem mexe com essa questão do empreender, de captar pessoas, clientes, pode ajudar muito. São 3 ferramentas, eu vou apresentar nesse grupo, vai ser bem interessante, e é algo que vai ser até sexta-feira. Então, se você tiver a oportunidade de estar lá, vai aproveitar isso. E eu quero agradecer, parabenizar todos que estão aqui na live, né? A Mônica que participou aqui, a Noélia também, a Luz, Samara também, seja, né, bem-vinda, e que a gente possa pegar esses aprendizados, né, como foi dito, como eu tive o aprendizado, que a gente deve viver o momento, né, presente e poder administrar essas perdas e ter a certeza que as mudanças é algo certo na nossa vida. A gente precisa ter essa certeza e ver as formas de lidar com mudanças e saber que a gente, né, nós do passado, ele não vai voltar. A gente não vai ser como a gente era no passado, mesmo que a gente queira muito em um dado momento da nossa vida, talvez que a gente gostava muito, que a gente queria ser e gostaria de ser isso hoje, a gente não tem essa condição, mas a gente tem a condição hoje, com tantos aprendizados que a gente já teve, talvez livros que a gente já leu, né, live, palestra, cursos. Isso faz com que a gente possa crescer em vários aspectos. Então, aceite a condição atual, mas o aceitar não é a zona de conforto, mas aceitar no sentido que você pode ir além. Existe mudança, há crescimento, você pode ir além do que você já é hoje, e ter a certeza que você tem poder para isso, tem aprendizados para isso. Existem vários aprendizados que no dia a dia você tem, talvez você não tenha praticado, você sabe de muitas coisas, talvez por aqui, mas talvez não pratique tanto como gostaria, mas que você dê ênfase a praticar esses aprendizados. Se você praticar pelo menos 10% desses conhecimentos, talvez você já mude, né, de configuração, mude história
na sua vida, né? Você escreva uma nova história nessa página diária que a gente tem a oportunidade de escrever. Então, que a gente possa realmente escrever, né, de uma forma bonita essa história. A gente tem a condição disso, né? A gente é semelhança, né, do Criador, né, o Deus. Então, que a gente possa tomar posse desse poder, que a gente possa tomar posse das nossas vitórias e saber que a gente é vencedor. E se a gente é vencedor, né, tudo posso naquilo que me fortalece. Então, gratidão a cada um de vocês, que a semana de vocês seja abençoada e que vocês possam realmente ter vitória em cada desafio que vocês estejam passando, que saiba realmente que vocês vão vencer, tá? Então, um forte abraço, né? Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.